Boa noite, seja bem-vindo ao debate político. Hoje, domingo, estamos aqui para analisar os pontos que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje elegemos três temas e que não vão passar, são assuntos que dominaram a semana no país. Vamos destacar a questão da eleição dos 65 DIs que tomaram posse semana passada em todo o país e a composição das respectivas assembleias que vão, de alguma forma, suportar aquilo que vai garantir o funcionamento da autarquia. Igualmente, vamos analisar um pouco sobre a questão do caso, na verdade, sim, o caso sobre que envolve o antigo ministro da Defesa, Salvador Tumuki, em que está numa batalha judicial com um caso em que envolve o jornalista Ninani, em que de alguma forma é acusado de ter aberto uma conta particular para receber valores provenientes de uma empresa sediada em Cabo Delgado, uma situação que já dura algum tempo e este assunto vem à rebalta porque o jornalista, desta vez, decidiu também mover um processo contra o ex-ministro a pedir indemnização de 60 milhões de meticais contra os 30 milhões de meticais que o ex-ministro vinha exigindo. O jornalista entende que, diz que a acusação do general põe em causa, costuma calúnia de difamação e que igualmente coloca em causa a dignidade profissional e neste processo todo em que de alguma forma há esses talões de depósitos que foram apresentados e que há uma entidade bancária que também está dentro desse conflito porque entende-se que a funcionária que teria efetuado o depósito aqui provavelmente pode-se levantar questões de que havia uma ação premeditada por lado da defesa do ex-ministro. Também vamos falar sobre a questão do caso Bolsa do Estudo, sim, dos 39 moçambicanos jovens que, de alguma forma, já estavam preparados para poderem viajar para o Brasil, mas o Instituto de Bolsas diz que não dispõe de valor para poderem eles viajar. Não se sabe ao certo como é que chegaram à cidade de Maputo, porque alguns jovens vêm das províncias e eles encontram-se a viver na rua. Mas no meio disso já há uma reação também por parte da universidade, a partir do Brasil, parece-me o reitor, que acabou sugerindo que fizesse contribuição e acabou pensando numa alternativa de que fizesse contribuição a nível do Brasil para que pudesse pagar a passagem desses estudantes para poderem viajar para o Brasil. Mas também a nível nacional, a IMOS, através do seu PSA, apareceu publicamente, ou melhor, através de um comunicado, manifestou a vontade de poder apoiar esses jovens, pagando as passagens para poderem concluir seus estudos naquele ponto do país. E da notícia que nós recebemos ainda hoje, através do Estudo de Bolsa, parece que já há uma efetivação, há um comunicado que está a circular, não sei até que ponto é verdade, e que parte deles, ou eles, os estudantes, vão partir domingo, ou melhor, vão partir hoje ou provavelmente tenham partido hoje, domingo, para o Brasil, para dar início aos seus estudos. E para nos ajudar a analisar esses pontos, contamos com a presença de Camilo da Silva, que é representante do Partido Frelimo, e Dr. Ratonho Augusto Pelembe, que é do Movimento Democrático de Moçambique, e por fim Antônio Muxanga, que é da Renamo. É com estes três senhores que vamos debruçar à volta desses temas e já agradeço pela vossa presença aqui no debate político hoje, domingo. E vamos começar provavelmente com um ponto, para quem quer acreditar aqui, o Antônio Muxanga também tem o seu ponto prévio, antes de ir concretamente aquilo que a questão, o tema número 1. Sr. Muxanga, o seu ponto prévio, 2 minutos, antes de ir concretamente ao tema. Muito obrigado.
Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todas as famílias que choram pela morte dos seus entes queridos, incluindo o famoso comandante do GOI, que foi assassinado a 12 tiros, algures, na cidade da Matola, e rogar a Deus para que leve ao paraíso as almas daqueles que merecem. Em relação à questão prévia, tenho a tomada de posse hoje do Simango Júnior como novo presidente da Liga Moçambicana de Futebol. Eu teria aparecido aqui neste programa a fazer vênia a esta candidatura, que para mim estava a dar muita falta, dada a experiência que o Simango Júnior apresentou na sua caminhada em todos os locais onde ocupou a direção desportiva. Portanto, só queria parabenizar todas as pessoas que votaram em Simango Júnior e apelar para que ele saiba renovar a sua lista, trazendo-nos os melhores. Mas depois aqui há uma outra questão muito interessante que aconteceu. Quando eu fui ver a lista dos subscritores da lista do outro candidato, fui descobrir que a maior parte eram membros do coletivo do Ananias Coan. Então eu acho que já é momento, se calhar, de se dizer que não é apenas o titular que tem de ter limite do mandato. Todo o conjunto tem de ter o limite do mandato. Porque não faz sentido que pessoas que trabalharam, aliás, parte daquelas pessoas trabalharam 10 anos com Simango, saiu Simango, entrou Ananias Coan, fizeram 10 anos com Ananias Coan e agora queriam fazer mais 10 anos com Simango. Então alguma coisa aqui não está boa. Penso que, a ser verdade que se limita o mandato dos titulares, os seus elencos também devem ser vistos e serem limitados os seus mandatos. Era mais ou menos isso. Obrigado, Dr. Muxanga. Pelembe. Boa noite para si, ao deputado Muxanga, ao Dr. Camilo e em especial aos estimados telespectadores. É assim, tomou-se posse na quarta-feira e queria apelar ao novo edil da Matola. Temos uma situação ali. Mas esse ponto poderia colocar já no... Não, é um ponto prévio, nem é questão de criticar, é um pedido especial mesmo. Temos um problema ali na entrada da Manduca, na padaria. Há um esgoto, águas negras, que estão a sair já há 3, 4 meses, já reclamei aqui e espero que ele assuma essa responsabilidade e resolva aquela situação, porque aquelas águas descem para baixo da Dogeme e a maior parte das hortaliças que são vendidas aqui na capital e na Matola vem dali. É importante que se resolva aquela situação porque é prejudicial à saúde pública e todos nós que passamos dali temos que inalar aquele cheiro nauseabundo. Então quero aproveitar as vossas câmeras e chamar o bom senso, apelar o bom senso da idilidade para que rapidamente possa resolver aquela questão, porque é um atentado à saúde pública. Obrigado. Camilo. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, colegas de painel, deputado Muxanga, o doutor Pelembe e o Mário. Bom, eu ia ver mais uma vez, como ponto prévio, ia trazer a questão preocupante de Cabo Delgado, com esta nova vaga de terrorismo que nós falamos semana passada, antes de recebermos aquela notícia, aquelas imagens tristes e horríveis. Infelizmente morreram muitos soldados da Força de Defesa e Segurança. Mais uma vez apelar ao Estado moçambicano para, de uma vez por todas, resolvermos a questão de Cabo Delgado, porque já está-se a tornar uma situação, digamos, insustentável, para além de a questão do medo, não é? Que paira naquele ponto do país. Agora também já não sabemos se efetivamente aquele efetivo, desculpa a redundância, que está lá, consegue tomar conta da situação, porque pelos relatos, aquela questão da guerrilha
em que os terroristas escondem as armas, os militares passam e eles nas costas, vou usar um termo não muito bom, mas eles pegam nas armas e regam os militares que de alguma forma estão a fazer o seu trabalho de proteção e segurança naquele local. Então, não é por serem militares, mas também periga a vida da população. Isto é muito preocupante e o governo tem que levar isto em consideração. E do mesmo modo, a par disto, temos que olhar a questão também, uma questão que não é menos preocupante, que é a questão dos taxistas no Chimoio, que estão a ser sequestrados e mortos. E também é uma situação preocupante. Aqueles taxistas, mototaxistas, etc., são pessoas que fazem transporte ali na cidade de Chimoio e correm este risco. É um fenómeno também não muito bem explicado, mas que está a acontecer já há algum tempo. E agora agudizou-se porque já o número está a crescer cada vez mais. Então é mais um apelo que faço aqui às autoridades para prestar atenção a esta situação. Obrigado, Camilo da Silva. Para já vamos partir para aquilo que é o primeiro tema, que tem a ver com a questão da tomada de posse dos IDIs, 65 IDIs, que tomaram posse em todo o país na passada quarta-feira. Aqui há que destacar, por exemplo, vamos destacar alguns pontos, claro que são 65 municípios e não vamos conseguir discutir com maior profundidade os 65 municípios, mas vamos destacar os mais importantes do país. Com destaque, não podíamos deixar de fora a questão da cidade de Maputo, Matola, Nampula e Beira. O novo edil da cidade de Maputo, por exemplo, Zac Manique, disse no seu discurso tomada de posse e de alguma forma traz alguns pontos que para alguns entendem que é uma mensagem que está a passar para o elenco cessante, quando diz que pretende combater a corrupção, pretende também combater a questão de encurtamento de rota. E para quem conhece a cidade de Maputo sabe do que estamos a falar. O problema do encurtamento de rota na cidade de Maputo é um problema sério. E fala também de questão da mobilidade urbana e também do despesismo na função pública. E também é uma situação que se vive um pouco por todo o país, a questão dos dirigentes que de alguma forma não obedecem à lei, o teto, provavelmente há teto estabelecido para, por exemplo, a aquisição das viaturas, mas já ouvimos notícias que alguns dirigentes que não observam essa questão do teto estabelecido por lei. Até que ponto esses pontos levantados pelo atual edil são execuíveis, olhando para a situação atual e tendo em conta o problema do transporte. Vou começar mesmo com o Camilo da Silva, em relação ao discurso inaugural da Zac Manique. Fala de combate à corrupção. Estamos a falar de um problema muito sério na cidade de Maputo. Estamos a falar também da questão de encurtamento de rota, que é um problema muito sério, e também a questão do despesismo e a mobilidade na cidade de Maputo. Qual a sua análise nessas promessas? São novas promessas, mas os problemas são antigos. Bom, não foi uma questão de promessa o que o Zac Manique falou no seu discurso. Grande parte do que ele falou está no manifesto, mas ele foi muito pragmático, muito contundente, no sentido de que, e tu falaste muito bem, Mário, que é a questão de mensagens claras, que ele está a entrou naquele dia, antes de ontem, dia 7, não é? Quarta-feira. Ele entrou na quarta-feira para o município e começou a trabalhar naquele dia, e as mensagens são claras. Primeiro, para dentro, não é? Que ele não vai estar ali de uma forma de cumplicidade. Sim. Muito pelo contrário, vai estar ali com a porta aberta. Ele também foi pragmático nessa situação, em que deixou a minha porta está aberta. Não quero ouvir falar nem de corrupção, nem do deixa andar, nem dos adiamentos, nem nada. Quem sofrer esse tipo de coisa, a porta dele está aberta para a denúncia. Ele foi muito pragmático. Igualmente, ele foi muito claro na questão da mobilidade. Ele está preocupado com o transporte do povo, e no discurso dele deixou bem claro que não há compra de viaturas enquanto o povo não tiver transporte.
Isto quer dizer que ele vai tentar abastecer a cidade de Maputo na medida daquilo que é a sua demanda, não é? Em termos de transporte. É um desafio, mas o maior desafio até se calhar não é a aquisição de transportes, é quem controla esse transporte. Isto é que é o problema da cidade de Maputo e ele sabe disso, porque está lá no manifesto. É estes que nós temos que combater. Estas associações, a Federação de Transportes e associações, estes são o cancro da cidade de Maputo, porque eles é que têm que combater, eles têm que controlar os seus associados. Esta questão de encurtamento de rotas, não estou a dizer que a polícia camarária não tem o seu papel neste fenómeno, tem, mas as associações têm que começar a fazer o seu trabalho. Não podem estar a viver na teta do Estado e do Governo, não é? Reivindicarem os subsídios, etc., sem, no entanto, fazer o seu papel primeiro, que é controlar e pôr a praticidade daquilo que são os seus associados. Porque quem não cumpre com aquilo que o município de Maputo põe como na sua pauta, digamos, municipal para as rotas, etc., não cumpre, tem que ser punido. Não podemos deixar só isto nas mãos da polícia camarária. Nós também, entanto como organizações que suportam estes que se fazem à rua, também temos que ter algum controle sobre os associados. Aqueles que não têm as licenças em dia, que constantemente andam nas ruas sem as licenças em dia, os carros que não estão em condições, etc, etc. Isso tudo é o que o Razak Manique está a dizer, que primeiro vamos ter que combater isso, vamos pôr carros que consigam, de alguma forma, dar. Podemos não conseguir em termos de quantidade, mas em termos de qualidade nós temos que, de alguma forma, tentar dar um alento, uma tranquilidade daquilo que se faz no transporte público e, acima de tudo, o cumprimento dos horários, porque o que nós estamos a ver na cidade de Maputo, e é uma coisa que todo mundo vê, apesar de termos os transportes que são da empresa municipal, também temos transportes privados. Como é que se faz esta conciliação? Porque é difícil e a questão da mobilidade na cidade de Maputo e para os bairros fora da cidade de Maputo é um pouco complicado, porque nós não podemos ter um transporte que sai de Maputo até Marraquena. Não tem consistência isto, em que a pessoa saia, um transporte público saia de Maputo até Marraquena ou até outro bairro de expansão. Temos que haver, temos que encontrar uma forma, nem que acredito que não precisa de se aumentar aquilo que é a tarifa de transporte, divide-se as meias para aqueles que fazem transportar as pessoas até a entrada da cidade e depois outro transporte que se faz, porque a questão do tráfico, tanto na cidade de Maputo como fora da cidade de Maputo, é muito intenso. E isto é que acaba por fazer com que as paragens na hora de ponta estejam muito, mas muito cheias. Então nós temos que encontrar uma forma, e é isto que este elenco vai trabalhar, para poder colmatar este e outros problemas, se calhar vamos debater aqui ao longo do programa. Obrigado. Pelembo, vou para si. Para quem acompanhou a tomada de posse de Razak Manique, trouxe um discurso muito emocionante, que de alguma forma lembrou-me o discurso do Presidente da República em 2015. É um discurso emocionante que emociona qualquer um e traz aqueles problemas que os moçambicanos vivem. Mas a questão que eu lhe coloco, os problemas existem. Esses problemas já existem há bastante tempo. A precariedade das estradas na cidade de Maputo existe há bastante tempo. Passou Enéas Comiche, hoje é Razak Manique, ele traz um discurso emotivo. Acredita mesmo que, e olhando um pouco, vindo também o Júlio Paruque, falou de melhorar a Matola, uma forma muito rápida, falou de melhorar a Matola e na situação em que se encontra atualmente. E não vou falar da Beira, não vou falar de outros sítios, que também o Albano Caris
disse, na verdade, prometeu melhorar cada vez mais e naquilo que ele vinha falando na sua campanha eleitoral, de colocar mais médicos e tudo que ele vem falando. No que foi dito pelo atual edil e olhando para a situação atual, um pouco para Matola, um pouco da Maputo, como é que analisa a questão, por exemplo, do combate, a questão do encurtamento de rota, que é um problema muito sério? Porque um dos pontos, os transportadores dizem que não, a precariedade da estrada. Por exemplo, aqui os automobilistas dizem que nós não estamos a chegar à baixa, porque alguns dizem que quando saem de um outro ponto, a precariedade da estrada, estamos a ver a estrada já está a sofrer uma reabilitação, se não estiver equivocado, de parte do Escalena até a Praça da Juventude. Está a ser feita a reabilitação em fases, há uma parte a ser feita, quer dizer, não se sabe até quando. Mas qual a análise que faz sobre esta questão dessas promessas e olhando, vamos pegar uma Maputo, porque o Maputo é o coração do país, acima de tudo. Não estamos a dizer nós que outras províncias não são importantes, são sim, mas vamos tocar Maputo, Matola e outros pontos. A sua análise em relação aos discursos, às promessas dos edis? Bem, primeiro tenho que dizer que quarta-feira foi um dia sombrio, porque infelizmente a maioria daqueles que tomaram posse tomaram porque arrancaram, não foi por vontade popular. Por isso que eu digo que foi um dia sombrio, um dia triste para os moçambicanos, porque sacrificaram-se para acordarem cedo, irem votar, para ver a sua vontade satisfeita na eleição. Mas infelizmente temos um sistema ditador que negou a vontade popular. E isso também trouxe uma imagem negativa da justiça moçambicana. Nós já discutíamos em vários programas a independência do Poder Judiciário e dizíamos sempre que a justiça deveria ou deve deixar de ser uma célula de um partido Frelimo, mas nestas eleições que passaram ficou provado que a justiça moçambicana é uma justiça, como é que se diz, é uma justiça que vendeu a sua idoneidade, a sua legitimidade em troca de benesses. Porque não faz sentido, na minha opinião, por exemplo, na Matola, em que o MDM ganhou o processo judicial para a recontagem, mas o Conselho Constitucional não fez a recontagem, decidiu de forma unilateral, sem a recontagem dos votos e sem respeitar a decisão do Tribunal Judicial da Matola. Ou seja, foi uma tomada de posse imbuída de tristeza dos moçambicanos, porque até o dia 7 ainda havia uma esperança de que a justiça poderia inverter alguma situação, mas ficou provado que estamos num estado em que você pode ganhar na urna, pode ganhar no voto popular, mas na secretaria você pode perder tudo. Agora, olhar para o discurso de Júlio Paruque e do Razak, na minha opinião, não sou pessimista, mas olhando para o passado e perspectivando o futuro, muito do que eles disseram é o que o Comite disse, o que David Simango disse, o que Calixto Costa disse, o que Aranha Cali disse, mas não cumpriram. Se for já olhar, eu trabalhei lá em 1995, na rua do Impazol, e aquela estrada estava degradada. Na altura, já não me lembro, eu acho que era Arthur Canana, depois entrou o Comite, fez um mandato, saiu, prometeu arranjar aquela estrada, saiu, veio David Simão, prometeu arranjar aquela estrada, saiu, voltou o Comite, voltou a sair deixou aquilo em obras. Ouvi o Razak a prometer que não vai comprar viaturas, que vai comprar mais carros para o transporte. Eu, na minha opinião, na minha visão de ver,
o problema não é falta de carros, ou de viaturas, ou de machibombos, ou de transporte público. Aqui o problema é falta de vias de acesso, de mobilidade. A mobilidade, muitas das vezes, é necessário ter estradas, ter vias alternativas. O que está a acontecer aqui é que se tu vais a Benfica ou vai a Marraquene, se tu não tu tens a vinda de Moçambique, ou a Júlio de Nyerere, ou a Marginal. Se todas essas vias estão com tráfego, tu não tens outra alternativa. E isso já dura há 10, 15, 20 anos. Então, eu acho que o município, o Razak tem que pensar em criar novas vias de acesso. Eu costumo dar um exemplo claro. Muitas das vezes vou deixar um amigo meu aqui no aeroporto internacional. Ele vai à Beira. Ele chega primeiro à Beira antes de eu chegar a Ancobe. Então, a questão não é falta de transporte. O chapa está ali. Faz uma hora e meia. Se eu na minha viatura faço 1 hora, imagina o transporte público que tem que parar paragem por paragem a descer alguém ou a subir alguém. Então, na minha opinião, não é falta de machibombos ou falta de chapas. É a estrada que não existe. E veja só que o colono, quando desenhou Maputo e Matola, já tinha traçado um caminho para tá vendo as bananeiras? Havia uma perspectiva de criar uma via até junta. Aqui no 25 de junho, tinha um caminho que poderia dar ao T3. Tem várias vias que o colono já tinha desenhado que não se tornou, não se fez acontecer na governação atual. Ou seja, acho eu que o Razak, se quer resolver o problema de mobilidade, tem que construir novas vias de acesso. Combate à corrupção. Ele era o primeiro secretário da Frelimo e membro da Assembleia Municipal. Ele fazia parte do governo antigo. Ou seja, ele é corrupto igual àqueles que ele está a substituir. Agora, não sei como um corrupto vai tirar outros corruptos. Isso eu não Obrigado. Não consigo Não acordar, mas vai reagir. Vou passar para o Antônio Mochango. Antônio Mochango, a sua visão em relação a esta tomada de posse, mas a questão que eu lhe coloco, uma análise também, é numa situação, estamos num processo em que houve muita contestação por parte dos partidos políticos, concretamente a Renamo, e contestou vários municípios, mas nem com isso acabou ficando com alguns municípios. Nampula, por exemplo, Paulo Laval disse que não ia entregar, mas no fim entregou o município e disse que na verdade recebeu a direção, disse que tinha que proceder com a questão foi orientado para a direção para poder proceder com a entrega. Também vimos Raul Novinte, que também vinha de alguma forma com um discurso a dizer que não vou entregar, e vimos num ato também o Raul Novinte também a proceder com a entrega das pastas. Não se sabe se foi depois de encontro que houve com o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique ou não. Mas a questão que eu lhe coloco, o Sr. Mochango, quando da contestação dos resultados, teria falado sobre regiões autónomas na cidade da Matola, e os resultados não foram alterados. Continua com esse projeto ou não? Muito obrigado. Primeiro, queria dizer que se a Ucrânia está a lutar é porque tem apoio dos europeus. Sim. A Geórgia, que não teve apoio, não conseguiu lutar com a Rússia. Portanto, eu quero dizer que estão de parabéns os edis eleitos que não tomaram posse da cidade de Maputo, com a sua lista, o edil de Nampula, de Nacala, de Angoche e de Moatize e todas as outras autarquias. Nós temos 18 autarquias onde a vitória da Renamo é esclarecedora. Lamentavelmente, essa vitória foi nos recusada. Só na Matola o povo deu a Renamo 45 assentos, deu 24 a Frelimo e o resto ao MDM. Não podemos tomar os assentos porque aquele que tem armas, tem os tribunais, tem a polícia, tem o exército, entendeu que nós não devíamos tomar posse. É aqui onde começa o problema.
eu preciso sim de declarar a autonomia da Matola, mas para isso tenho que ter armas, tenho que ter exército. E preciso de ter uma cooperação internacional que me ajude, à semelhança do que está a acontecer com a Ucrânia, que está a ter apoio dos Estados Unidos e dos europeus. Portanto, o projeto continua idealizado, porque é a única forma de pressão que nós temos para poder obrigar que se respeite a vontade popular. Agora, eu fui tomar posse porque tenho responsabilidades na Assembleia da República. Faço parte do grupo que vai rever as leis eleitorais e esse trabalho tem que ser feito mais tardar até dia 25, 24 de abril, de modo que o recenseamento termine no dia 28, já com as leis promulgadas e publicadas. Portanto, por causa desta velocidade, não tive outra alternativa senão estar lá no primeiro dia da tomada de posse. Tomei posse e meti o meu documento da suspensão do mandato. Volto à Assembleia da República para continuar com o meu mandato de deputado, porque primeiro não me candidatei para ser membro da Assembleia Municipal. Ser membro da Assembleia Municipal é a via pela qual eu chegaria a presidente da Assembleia Municipal. Muito obrigado aos matolenses, muito obrigado aos maputenses, napolenses, angochianos e nacaleses, porque nos votaram e votaram-nos muito bem. Volto à Assembleia da República, onde terei a oportunidade de me pronunciar sobre aquelas pessoas também que deixaram de cumprir o seu dever, comportaram-se como vampiros. E neste caso, os vampiros estão no Conselho Constitucional. Teremos a oportunidade de sentar com cada um deles, porque eles devem renovar o mandato. Eu estarei lá para me dizer o que é que vão para lá fazer, tendo em conta a experiência que nós temos. Nós acreditamos que a República de Moçambique tem muita gente com qualidades. Não podemos continuar a ser dirigidos por ímpios e vampiros que não cumprem as suas tarefas, em detrimento de agendas obscuras que só eles é que sabem dizer de onde é que vieram. Falou-se aqui do que discurso contundente. Ora, o discurso contundente teve o Guebuza, porque Guebuza é o pai do discurso de Xandar. Mas se nós formos a ver onde terminou o governo do Estado e onde terminou o governo de Guebuza, vamos chegar à conclusão de que o Chissano foi pior, o Guebuza foi pior que o Chissano em matéria de governação e administração pública. Se nós formos a ver a história do combate à corrupção e o crime em geral, onde Guebuza até chegou a criar a famosa BAC, um grupo de polícias vestidos a preto que andavam aí com AKPMs nas motorizadas, vamos constatar que o crime não só se enraizou, como também o crime tomou conta e tomou novas alternativas, como é o caso dos sequestros. O crime cimentou-se no tempo do Guebuza, em 2011. Nós temos o tráfico de drogas. As drogas começaram a ser frequentes, apesar de que já existiam no tempo do Estado. Não é só recordar que o antigo deputado suplente da Frelimo, os seus caminhões carregaram 40 toneladas de haxixe, que acabou incinerado em Maputo. Então, esta prática de falar para o povo ouvir, é de todos os dirigentes da Frelimo. Então, eu não estou a ver Razak com um currículo melhor que Chissano, com um currículo melhor que Guebuza, com um currículo melhor que o Nhus. Porque todos eles fazem o mesmo discurso, mas, ao fim e ao cabo, ficam piores do que como entraram. Sinto pena do Razak, porque o pai dele foi da Igreja Nazareno, porque ele vai ser uma vergonha na cidade de Maputo. 40 segundos. E quero terminar esta parte mesmo dizendo que de Nhus eu não vi nada. Aquilo que ele andava a gozar dos filhos dos outros, os filhos dele estão muito mais mergulhados nisso. E a pior de Nhus foi esta de mandar intervencionar o porto de Maputo a uma empresa dos asiáticos, quando faltam 10 anos da concessão. Então, está claro aqui que o Nhus pode vir a ser o pior corrupto da história de Moçambique.
E comentando um pouco o que o colega dizia sobre a morte das Forças Armadas e as outras mortes que estão a tomar conta do país. Ora, quem entra matando, sai matando. Quando o Nussi entrou, morreu Sistak em condições que toda a gente conhece. Morreu Paulo Machava em condições que toda a gente conhece. E morreu Pondeca em condições que toda a gente conhece. Então, e muitas tantas pessoas. Então, não seria novidade que na saída dele não houvesse derramamento de sangue. As mortes estão a acontecer agora. É a confirmação de que Nussi efetivamente vai para casa para cuidar dos seus netos, se Deus o permitir. Mas, de certeza, que ele, na Ponta Vermelha, não irá continuar. Eu estou de luto por causa desta tomada de posse. Estou de luto porque perdi 13 assentos dos 45 que ganhei na Matola que o povo me deu. Por isso, fui tomar posse de camisa preta, porque perguntei ao meu partido qual devia ser a nossa postura. Não tive resposta até a hora da tomada de posse. E o meu consciente me disse que eu, como cabeça de lista, tenho que estar de luto, porque tenho 3 elementos que não tomaram posse quando foram dados o poder pelo povo para decidirem e deliberarem sobre a Matola. Obrigado. Camilo, eu vou para si. Talvez tiver também poder agir aquilo que foi comentado pelo Lembro, mas a questão que eu lhe coloco. Razak Manhique, por exemplo, tomou posse, não vi lá a população. Estive lá, vi simpatizantes membros da Frelimo, estavam agrupados, vi convidados que estavam bem identificados e não vi lá os munícipes que ele próprio vai governar. Aqui há várias interpretações. Alguns entendem que não os munícipes, nesta questão de a possível falta de legitimidade de Razak Manhique, entenderam que eles não compareceram. Mas como é que analisa essa questão? É não estranho, uma tomada de posse de um edil da cidade de Maputo, a cidade mais importante do país, e que lá os cidadãos que o próprio edil vai governar não estejam lá? Bom, eu não achei estranho, porque aqui na cidade de Maputo já se tornou prática nisto. No dia de tomada de posse, não vão os munícipes ao local. Vimos já quando do Comiche, há 5 anos atrás, foi a mesma coisa. E o deputado Muxanga pode também dizer, o Pelembre também tomou posse, não foi acompanhado de membros do MDM. Nem o Muxanga foi acompanhado de membros da RENAM. Se formos a ver, no geral, aquilo que as televisões mostraram, nem todos os sítios tinham população. Eu acho que o que interessa efetivamente é aquilo que cada um daqueles que tomaram posse vão mostrar. Eu acho que o denominador comum é exatamente este, é a pressão que cada um deles sofre dos munícipes. Os munícipes neste momento querem ver efetivamente as suas cidades, os seus locais com os problemas resolvidos. Querem ver alguma mudança nos locais onde eles vivem. E é este compromisso que cada um destes que tomou posse tem, é este desafio que cada um destes que tomou posse tem. Eu acho que o Razak Manhique não foi a exceção, esteve ali, tomou posse, arregaçou as mangas e já está a trabalhar. Neste momento, o desafio dele é efetivamente o elenco que lhe vai acompanhar, os vereadores que lhe vão acompanhar. Ele está à procura de pessoas, desde que efetivamente o Conselho Constitucional lhe homologou os resultados. Ele está a trabalhar com pessoas que possam, de alguma forma, dar resposta que cada munícipe desta cidade pede. Eu acho que é isto que ele... Mas acredita que ele poderá ter aceitação, tendo em conta a conjuntura em que ele foi eleito, tendo em conta que há uma parte da população, queramos ou não, que o contesta. Mário, aceitação de quê? Se ele já tomou posse? Não, aceitação no seu dia a dia, que ele vai trabalhar. O que interessa é ele mostrar trabalho. Neste momento, o desafio do Razak Manhique é mostrar trabalho. Ele não tem outra alternativa. Não vale a pena estar a pensar
que vai poder apoio e não sei o quê. O apoio ele tem que conseguir no seu dia a dia, com aquilo que ele vai mostrar, não sair daquele papel que é o manifesto. Tudo aquilo que está no manifesto, tudo aquilo que ele falou no discurso dele, tem que estar em prática, tem que se efetivar. Se não se efetivar, aí sim é cada vez, de facto, esta contestação que o Mário está aqui a falar. Mas eu acho que eu tenho fé, eu sou suspeito de estar a falar, mas estou convicto que Razak Manique nos primeiros 100 dias já vai dar sinal daquilo que é o seu trabalho, daquilo que ele pretende fazer para esta cidade. E há de haver alguns sinais muito positivos nos primeiros 100 dias. É isto que ele trabalha, não dorme. Desde que tomou posse, está 24 horas a trabalhar. E eu acho que eu tenho fé mesmo de que vai mudar o Maputo tem que deixar, é juventude, é uma pessoa jovem e eu acho que já chega de apontarem dedos à ineficácia e à falta de vontade dos jovens. Tem que aparecer jovens a mostrar trabalho, isto está generalizado ao longo do país, na idealidade, em todos aqueles que tomaram posse, os jovens todos tomaram posse, que têm este desafio, mesmo até os membros da Assembleia. Está aqui um grande jovem, Pelembe, que apesar de ser incendiário e tudo, vai provar agora do próprio veneno para poder perceber o que é isto de governação local. Ele está lá, certo, e vai deixar de... Nós vamos lhe atacar aqui. Ainda bem que está aqui ao nosso lado. Matola, eu acho que nas mãos do Pelem, chefe da bancada do MDM, está muito bem servida e o presidente Parruque também vai ter o privilégio de ter assessoria do Pelembe para melhorar a Matola. Mais do que ninguém, Pelembe conhece todos os problemas e das pessoas envolvidas com os problemas na Matola e vai ser uma pessoa importante naquilo que é a governação da Matola. Obrigado. Desculpa. Pode falar. Bom, eu queria esclarecer uma coisa aqui sobre esta coisa de posses. Sim. A lei diz que o presidente, incluindo o presidente da República, toma posse perante a Assembleia da República. Sim. O presidente do Conselho Municipal toma posse perante a Assembleia Municipal. O governador toma posse perante a Assembleia Provincial. Para dizer que em países organizados, onde se respeita a lei, na sala onde a Assembleia foi investida, deveria ter sido a sala onde o governador, o presidente do município, deveria ter sido empossado. E depois disso, na mesma sala, ele faria o seu primeiro discurso perante os membros da Assembleia Municipal. E depois sairia para se apresentar ao povo. Então, em Moçambique, a norma parece que não será essa. Eu ainda que tenha vontade de ir onde se toma posse, fico banalizado quando vejo como é que as pessoas são tratadas. Quer dizer, assume lugar quem madruga. Primeiro, para sentar no melhor lugar, em detrimento do membro previsto na lei. Se calhar aqui teremos que criar uma situação de escusa. Todo ato que se não fizer perante a entidade, ser nulo. Se calhar os dirigentes da frente vão começar a ganhar juízo. Até tenho conversado com muita gente de muitos países do mundo. Ainda que seja este jogo de se tomar posse no estádio, tem de se colocar os membros da Assembleia em lugar de destaque. Mas, e o presidente tem que tomar posse virado para aqueles, porque jura para aqueles é que representam o povo. Ainda que chamem 1 milhão de pessoas, essas pessoas representam apenas Maputo. Então, se ele tem os deputados do Rovuma Maputo, os deputados de Cabo Delgado, de Nampula, de Tete, representam aquele povo. Este é um conceito que não preciso de comentar aqui, mas esta é a prática de todo
todo mundo que Moçambique não Protocolo, não é visto. Lamentavelmente, o nosso protocolo é protocolo de buçais. Depende da vontade de quem está lá. Vi pessoas na cerimônia a destacar a presença do primeiro secretário da Frelimo. E não houve destaque dos outros representantes dos outros partidos. Isso não se faz. Os representantes de partidos ou são tratados todos como representantes dos partidos ou se destacam as forças representadas na Assembleia ou da República, ou municipal, ou provincial. Então, aquela prepotência e abuso que até os próprios juízes cometem é demais. Por exemplo, este juiz que eu tanto respeitava da província de Maputo cometeu uma aberração. Quando eu saí, ia chamar a atenção a ele sobre a forma como os atos devem ser. E cara sem vergonha levanta e diz que a mesa está completamente, né? Aquela expressão que ele disse. Sim, sim. Como é que você, a lei te diz que tens uma mesa de 7 pessoas, você nomeia 5, diz que está completamente? Quem é o professor dele de português? Como é que uma pessoa que não sabe falar, não sabe o que é completo, o que não é completo, fica presidente de um tribunal judicial de província? É precariedade. É precariedade. E acredito que em muitos tantos sítios pode ter acontecido aquilo. É aquela vergonha que quero chamar a atenção agora. O senhor Muxanga, presidente do Tribunal Supremo, encontra um juiz com qualidade. Aquele ali é uma vergonha. Provou-nos na cerimônia de antes de ontem. Dizem que o Razak é jovem. Eu não vejo nenhuma juventude no Razak. Juventude de Moçambique termina aos 35 anos. A nível internacional, aos 40. Pelo que eu sei, Razak tem mais do que 40 anos. O Pelembe tem mais de 40 anos. Agora, não podem ser chamados jovens. Estamos a criar problemas. Os teus filhos estão-te a ver em casa. Quando trata pessoas de idade média como jovens. Nós temos crianças, temos adolescentes, temos jovens e temos pessoas de idade média e depois temos os famosos adultos, sexagenários e outros. Então, não podemos inverter a norma do que o português impõe. Espero que os concorrentes, neste caso, as pessoas que fazem parte das assembleias, entre eles, saibam escolher os melhores para dirigirem as bancadas, para os representar na mesa e nas comissões especializadas, porque as comissões especializadas são muito importantes, porque são eles que dão parecer. Em caso de haver uma assembleia que as pessoas não conseguiram fazer isso, eu participei na elaboração, na revisão da lei das autarquias locais. Colocamos ali uma coisa muito importante. É que a mesa da Assembleia pode ser substituída a qualquer momento. Então, aqueles que chegarão à conclusão de que os indicados não são os melhores, façam uso dessa prerrogativa de substituí-los enquanto ainda é tempo, para evitar que estejamos expostos a muita vergonha. Aliás, os próprios presidentes dos municípios, em casos podem ser demitidos pela própria Assembleia, que é um poder muito importante, que devem usar, e pode ser demitido pelo Conselho de Ministros, para além de o aconselhar a suspender o mandato ou a renunciar ao mandato. Sr. Muxanga, há uma pergunta antes mesmo de passar ao Pelembe. Coloco também na qualidade de ter sido cabeça de lista no Renamo. Há um debate a ser levantado na sociedade, sob o ponto de vista da qualidade dos membros que são levados para essas assembleias municipais. Há quem entende que alguns não vão agregar mais valor à produção, aos cidadãos daquela urbe, e destaca-se também a questão do jovem de Nampula. Não queria trazer cá, mas é o que se fala, muito já se falou, de questão, e de outros jovens que dizem que não vão agregar mais valor. Qual é o critério, por exemplo, que os partidos usam para colocar um indivíduo militante na lista, de que não, esta pessoa é elegível? Olha se tem algum requisito ou não. A outra questão tem a ver com a votação que ocorreu na Matola. Notou-se aqui, de alguma forma, uma disparidade, que um membro da Renamo teria votado na Frelimo
e notou-se um cenário que parece, fica a ideia de que a oposição está a degladiar-se, por exemplo, a nível da cidade de Matola. Bom, primeiro quero te dizer que não há nenhum degladiamento dentro da oposição. Aquela questão dos 38 ou 35, acabamos deixando porque só estávamos a queimar tempo. Okay. Estávamos a queimar tempo, já tínhamos perdido hora de entrada, 1h30, já estávamos a 30 minutos a discutir aquilo. No fim, efetivamente, o homem da Renamo apareceu com 35 votos, quando devia ter 32, tendo em conta que o MDM fez votos nulos. Então, quer dizer, qualquer coisa aconteceu de mal no grupo que estava a corrigir as coisas. Mas como esse erro não altera nada, quem tem 35 não chega a 37, né? Ou não chega a quem tem 38, esse que ganhou, e deixamos esta coisa passar. Mas a matemática não foi boa coisa. Poderíamos ter arrastado o tempo se essa diferença fizesse algo que prejudicasse uma determinada organização que estivesse a concorrer. Em relação à qualidade das pessoas, nos partidos, o discurso é de que as pessoas estão lá para representar o povo. Então, representar o povo, qualquer um pode representar o povo. O tal desqualificado de que estás a falar pode ser muito... Não sou eu, é a opinião pública. Sim. O tal desqualificado, estás a falar dele de Nampula, pode ter chegado à conclusão de que mexe com as massas. Aliás, nós vimos em Brasil, o Pererica acabou sendo deputado da Assembleia da República. Sim. Mas havia dúvidas se o Pererica sabia ler e escrever. E ele foi submetido a um curso intensivo para pelo menos conseguir escrever o seu nome e conseguir provar de que sabe ler algumas coisas. Por quê? Porque o Pererica representa uma determinada faixa daquele grupo de pessoas que brincam com ele e em relação a esta questão. Agora, temos a outra questão, que é a outra missão do eleito, o membro da Assembleia. O membro da Assembleia tem de ter condições de legislar. Sim. Saber o que é uma postura, como é que se elabora a postura, quando é que há postura, com que entidade se deve falar, por quê e para quê. E depois temos a tarefa de fiscalizar. As pessoas devem ter o mínimo de condições para saber, por exemplo, analisar a conta de gerência, o que nós chamamos de conta geral para a Assembleia da República. E essas pessoas têm essas capacidades? Depende daquilo que os partidos acharam. Por isso que eu estou a chamar a atenção aqui, que entre os concorrentes, agora o desafio é descobrir quem merece, quem representa-nos com dignidade, quem pode legislar com dignidade e quem pode fiscalizar com dignidade. E essa pessoa reúne condições, por exemplo, para ser vice-presidente, para ser membro da mesa e para ser, pelo menos, chefe da bancada parlamentar. E para ser presidente da comissão e ser relator da comissão. Agora, se não, as pessoas não têm o mínimo disso, nós estamos a cumprir com a nossa verdadeira missão. Mas eu acredito que, tendo em conta a experiência dos dias em que estamos, a maior parte dos membros reúne essas qualidades. Lamentavelmente, em algum momento, por causa de excesso dos dirigentes partidários aos níveis de província, ao nível do distrito, que são eles normalmente que indicam o chefe de bancada para a Assembleia Municipal, a Assembleia Provincial, pode haver esse excesso, esse egocentrismo de que eu quero colocar aquele que é meu amigo, que eu posso manipular melhor. Só que essas pessoas estão a envergonhar o partido. Quando chegar o momento de avaliarmos quem é quem, essas pessoas são suscetíveis de perderem o cargo, porque estão a manchar a democracia, porque põem em causa os objetivos pelos quais o povo nos elegeu. Sobretudo agora que a eleição é por lista. É por causa disso que há muito barulho. Mesmo. Sim. A sociedade civil impõe que as pessoas devem ser Antônio Muxanga, sim, a representar a lista de Renamo. As pessoas votaram, saber que estão a votar Antônio Muxanga, para poderem comparar com o outro.
Sim. Esta necessidade surge porque o povo já descobriu estas brincadeiras de mau gosto que alguns dirigentes dos partidos tentam impor em forma de ditadura a nível da direção das assembleias ou mesmo a nível da governação. Eu sei que sabes que há ministros que nem são tidos, nem são achados. Você vê que ali não há nada de qualidade para ministro. Mas a pessoa está lá, que interessa estar a apresentar, só que um nomeou, sabe. Obrigado. Não sei se tem algum comentário, vamos para outro tema. Pensei que já não estivesse no programa. Mas estamos a 15 minutos a ouvir o deputado Muxanga. Não, 15 minutos não. Então pensei que já não tivesse mais, que fosse direcionado ali. Vamos ao ponto do caminho. É para tu perceberes, quando tu cortas as pessoas que estão a falar, o raciocínio das pessoas, Sim. não consegues cortar o deputado Muxanga. É revoltante para quem está num programa que não consegue pôr em prática aquilo que é o seu raciocínio, não é? Não, Camilo, deixa-me explicar. Podes ir para o tema, podes ir para o tema que não vou voltar mais no tema. Sim. Não precisa. Sim. O que aconteceu é que o... Mário, podes ir para outro tema. Tá Podes bom, ir para outro tema. certo, mas... Está ultrapassado. Posso explicar? Está ultrapassado. Obrigado. Para já vamos para o segundo tema. Tem a ver com a questão uma batalha judicial que está a acontecer, que envolve o antigo ministro da Defesa, Salvador Tumuque, e o jornalista Nenan, que desta forma mudou. Também o jornalista decidiu submeter um processo contra o antigo ministro e exigindo a indemnização dobro do valor que ele havia cobrado inicialmente. Vou começar consigo, Camilo. Não, podes ir para ali, eu venho a seguir. Camilo. Não, mas também não é ético começares por ele tudo. Porque ele perde, sim, é regra. Quando nós estamos a fazer debate, são 3 temas. Ele começou o primeiro tema, o segundo tema passa para outro, o terceiro tema para outro. Era uma questão de equilíbrio, como o senhor Muxanga fechou, era uma questão de equilíbrio. Vamos seguir, vamos proceder. Nesse aspecto, sabe o que está acontecendo? Vamos proceder. Não podemos criar a impressão de que o Camilo tem que carregar o fardo da Frelimo porque ele representa a Frelimo. Penso, se o conceito é esse, o debate vai perder o seu real valor. Ele não tem nada a ver com o que está-se a discutir aqui. Como sabe, ele não foi candidato nenhum. Foi? Não. Não tem familiaridade com o Tumuque, nem com quem, nem com o BCI. Portanto, ele tem razão no que diz. É preciso dar ao César o que é de César, né? Não, vou começar com o senhor Muxanga. Sim, a questão que eu lhe coloco sobre este processo. Esse jornalista teria feito um depósito num banco comercial e chegou-se à conclusão que o dinheiro estava a ser canalizado numa conta particular. E, no meio de tudo isso, o antigo ministro decidiu processar o jornalista e agora a vez do jornalista também está a processar e chegou-se à conclusão em tribunal que aqueles dados pertenciam ao ex-ministro, não sei até onde isso foi, e que tentou-se uma via judicial que era pedir desculpa por lado do jornalista, para o jornalista recusou-se a fazer isso. A questão que eu lhe coloco, esta prática, isto que aconteceu, a ser verdade que havia a valor que era canalizado na conta do ex-ministro, até que ponto isto, de alguma forma, fere com aquilo que são os princípios da administração pública? Não é verdade que há dinheiro que foi para a conta do general Athanásio Tumuque. Eu já disse isso em algumas televisões. O que aconteceu foi uma atrapalhice da funcionária do banco que confundiu o titular da conta com os subscritores da conta. Quando nós temos uma conta da FTV, o titular chama-se FTV. Certo. Mas FTV é pessoa jurídica. Não pode exercer os seus atos. Sim. Os atos são exercidos por pessoas Sim. singulares. Sim. Então, neste caso, você como jornalista, o diretor, o PCA, podem ser assinantes da conta. O mérito deste assunto é que até a saída do Athanásio Tumuque do Ministério da Defesa, o dinheiro estava lá da forma como foi depositado, o dinheiro não foi mexido, porque Athanásio Tumuque, como ministro, pediu orientação ao comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. O comandante-chefe não conseguiu lhe explicar como é que deve ser gerido o dinheiro. Primeiro, explicar que esta conta existe desde o tempo de Tobias Dai. Eu também acessei a conta à minha maneira, só que não publicitei. Constatei que
A conta foi aberta no tempo de Tobias Dai, quando o ministro da Defesa, ele era assinante da conta. Quando sai Tobias Dai por causa do incêndio do Paiol, entra Felipe Jacinto Nunes, também foi assinante da conta, foi subscritor da conta. O nome de Felipe Jacinto Nunes está lá. E sai Felipe Jacinto Nunes, entra Ntumuco, como ministro da Defesa, também o nome dele está lá. Está lá o nome do ministro da Defesa, está lá o nome dos secretários permanentes do Ministério do Interior, está lá o nome de um funcionário, que esqueço o nome aqui, do Ministério das Finanças. São subscritores desta conta. Quando o dinheiro é colocado, no entendimento da multinacional, era para se criar um perímetro de defesa às infraestruturas logísticas do projeto. As infraestruturas logísticas do projeto não estão na Vila de Palma. A Vila de Palma está a 30 quilômetros de onde estão as infraestruturas. Mas o local de residência de maior parte dos funcionários que estavam a fazer o projeto vive na Vila de Palma e outras aldeias. Eles desenharam que querem dar subsídio às Forças de Defesa e Segurança que ocupam Palma até a Funge, um raio, uma parte do distrito. O ministro perguntou, e a população que não está aqui? Por exemplo, a população que está no posto administrativo do Olumbe, próximo de Mocimboa da Praia, como é que fica? Próprio Mocimboa da Praia, como é que fica? Porque para a logística militar chegar, tudo é importado de fora do país. O material chega em Maputo, de Maputo tem de ser canalizado a Comando Regional Norte, que é Nampula, e neste caso de combate ao terrorismo, o comando está em Nacala, e depois de Nacala é transportado para o Comando Operacional Norte, que está em Pemba, e de Pemba é que as coisas chegam aqui. E ele perguntava, como é que eu vou dar estes, deixar os que estão em Moeda, deixar os que estão em Nacala e os que estão em Maputo? Colocou o ponto de interrogação, mandou para o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. O comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança nunca respondeu ao Atanásio Ntumuc, até o Atanásio Ntumuc cessar funções de ministro da Defesa Nacional. Até a data da saída do Atanásio Ntumuc, eu acessei a conta, todo o dinheiro estava lá, conforme foi depositado. Portanto, não corresponde verdade que o dinheiro foi cair na conta do ministro. Obrigado. O dinheiro caiu na conta do Ministério da Defesa, onde o ministro e outros quadros são subscritores da conta. O dinheiro não foi usado por falta deste esclarecimento. Deixa-me terminar então. O jornalista estava a fazer sua parte de investigação, não tem problemas, mas o ministro precisava de defender a sua honra. Porque quando o jornalista recebeu a tal confirmação de que a conta é titulada por um Ntumuc, quando apenas um Ntumuc é subscritor, o jornalista foi publicar isso. Sim. É isso que o Ntumuc considerou difamação. O Ministério Público recusou acusar o jornalista. Mas o processo não termina com a recusa do Ministério Público. O advogado do antigo ministro, constituiu-se assistente e prosseguiu com o processo para o tribunal. O processo do Ntumuc está em tribunal. Está arquivado no Ministério Público, no sentido que o Ministério Público entende que não pode acusar jornalista. Mas a acusação particular entende que, por isso, o Nanani não está isento da responsabilidade porque o Ntumuc ainda não perdeu o processo. O sensato seria o Nanani esperar que este processo findasse. O processo finda com recusa do tribunal, recusa dos recursos a todos os níveis e isso transitar em julgado. O Nanani não tem documento que confirma que o processo dele transitou em julgado, tendo em conta que o ministro foi fazer recurso ao tribunal usando a acusação particular. Obrigado. Então, desculpe, o Nanani, sendo uma figura pública, pretende dar aso ao seu nome
entende que porque o processo foi arquivado, ele também tem direito de fazer queixa. Só que o processo da Nanan não vai ser julgado e a sua decisão se transitar em julgado enquanto o processo do Ntumuco, que é o primeiro, não for decidido. Obrigado. Palembe, a questão dessa batalha judicial que junta o ex-ministro e o jornalista Nenan, a entender que, segundo o Antônio Muxang, desconhece bem o processo, aquele é um procedimento normal. A sua análise em relação a este, e Nenan agora aparece a querer processar o ministro, a exigir o dobro que o ministro exigiu inicialmente. Bem, temos que lembrar que uma das causas que levantou esse problema todo começa com a reclamação no Teatro Operacional Norte. Sim. A falta de logística, de comida, de alimentação, de ajudas de custo prometidos pela Total. E isso começou a criar várias especulações. Até houve uma empresa, acho que uma lojinha que só tinha nome, mas que em termos de infraestrutura não tinha, era uma que fornecia produtos uma baraca. Uma baraca que fornecia. E isso criou essa grande desconfiança, até o ponto do jornalista ir ao banco, viu o número da conta, ele foi ao banco, foi fazer o depósito. É um procedimento normal. Eu tenho o número de conta do Augusto Palembe, vou lá, chego, deposito, o que o banco vai fazer é confirmar se a minha identidade, o nome de onde estou a depositar e entrega-te o talão. Até aí eu acho que se o procedimento foi esse, não houve nenhuma coisa do outro mundo. Agora, o que o tribunal ou o Ministério Público fez de não ter como acusar o jornalista, eu acho que foi um procedimento normal, porque, na minha opinião, o jornalista ele foi ao banco. Se há problemas com o ministro da Defesa, é com o banco, não é com o jornalista. O jornalista apenas ele tem o direito de difundir a informação, porque havia problemas no teatro operacional, porque não havia dinheiro para os militares e muitos começaram a fazer greves silenciosas. E isso preocupou a sociedade moçambicana. Agora, me parece um problema, não problema. Eu acho que temos muitos problemas neste país que precisam ser discutidos. Tem problema da educação, em que os professores estão desmotivados e começou as aulas, os professores não têm os seus retroativos, não têm os seus, como é que se diz, as horas extras, outros não têm salário, temos falta de sala de aulas. Em Macamelo, por exemplo, a escola está inundada, as crianças vão ter que estudar embaixo das árvores. Temos o problema da cidade da Beira, em que o município construiu uma escola, ofereceu ao governo distrital e o governo distrital está a negar de receber a escola por causa das cores do município. Então, eu acho que o que temos que discutir, ao invés de discutir o problema do Ntumuco e o jornalista, que para mim não é um problema, porque, como dizia o deputado Muxang, está claro que o dinheiro está lá. Já para mim é um não problema, porque seria problema se a gente estivéssemos aqui a discutir que o dinheiro entrou e o dinheiro já não existe. Isso para mim é que era o problema agora. Para mim temos que estar aqui a discutir esses problemas que afetam a sociedade moçambicana e precisam de soluções urgentes para o bem-estar dos moçambicanos. Inclusive, temos problema na saúde. Não se fala muito, ainda existe greves silenciosas. Você vai... tive um amigo há dias que perdeu a vida porque chegou no centro de saúde de Mavalane e disseram: não, aqui não podemos tratar, vai para o hospital de Mavalane. Ele teve um infarto e perdeu a vida diante da família. Então, são esses problemas que temos que, como país, sentar e discutir. Aliás, eu falei aqui, e Camilo Rio, Macome Rio, deputado Muxang, está acontecendo no quilômetro 15, e ontem, por exemplo, ontem mesmo, há uma família que a senhora estava a cozinhar, ela disse que só entrou na casa de banho, quando voltou a panela de feijão já não estava lá. Ou seja, agora
por causa de tanto desemprego que os jovens estão a viver, é roubar mesmo, roubar para comer. Então, são essas discussões que agora temos que começar a ter, persuadir o governo a criar empregos para a juventude, porque é isso que o país precisa. Por isso que eu digo o problema do Mutumu, que vai ser seu discutido Nanai, entre dois. que se discutam entre eles, porque para nós, como sociedade, como país, não tem solução. Agora, que há corrupção dentro das forças de defesa e segurança, tem pessoas que estão a enriquecer graças a esta guerra. As pessoas estão a enriquecer com esta guerra, isso é claro. Agora, que temos que discutir outros assuntos, temos que discutir. Obrigado. Camilo, vou para si. Este processo que a Nana está a levar, como que avalia este processo a mover o Nenan contra o ex-ministro, que agora está a exigir o dobro daquilo que o ministro havia exigido inicialmente? Acha que o Nenan agiu, a atitude dele foi uma atitude correta, ou deveria também deixar o processo assim como provavelmente o ministro acha que ia de alguma forma deixar o processo provavelmente com o andar do tempo? Bom, eu acho que neste assunto uma ação gerou uma reação. Acho que o princípio foi esse. Foi bem dito aqui como é que teve início este assunto, e como jornalista investigativo ele foi fazer aquilo que lhe competia, fez um depósito porque conseguiu o número de conta, e o deputado Muchanga explicou aqui muito bem que aparece a entidade patronal e depois vem quem representa essa entidade patronal, né? E a gente sabe que a defesa, acima de tudo, defesa e segurança, são instituições que este tipo de conta que, digamos, reserva-se para situações como esta que é desta conta, que é para questões imediatas, não é? De logística e de segurança. Essas contas existem. Agora, como elas são feitas, como elas são destinadas, e muitas dessas contas não requerem, de alguma forma, justificativos, porque são valores alocados para a compra de material logístico e para criar condições no local, muitas das vezes em situações em que não há justificativos. Agora, isso é uma luta em que o Nenan reagiu àquilo. Primeiro foi o ex-ministro que reagiu à notícia que o Nenan pôs, porque pôs a circular que aquela conta era uma conta particular do ex-ministro. E depois o ministro interpôs uma ação contra o Nenan, porque ele goza antes de ser ministro, é uma figura, uma pessoa, não é? É uma personalidade, é uma pessoa que tem o seu nome, tem que preservar o seu nome, e de alguma forma o seu nome ficou beliscado com esta notícia que o Nenan pôs a circular face às investigações que ele fez. E mediante aquilo que foi o resultado desta ação, em que o próprio ministro pedia um montante ao jornalista, um montante, por mim, na minha opinião, exorbitante, o Nenan, acredito que foi em termos de gozo, pediu o dobro do valor, não é? Porque o tribunal, de alguma forma, deu razão ao jornalista. Bom, eu acho que, de alguma forma, porque já havia negociações entre as partes, para poder chegar para poderem se entender e chegar a um bom... Eu acredito que este caso não vai mais além, senão de haver um entendimento, porque o jornalista estava a fazer o seu papel, o ministro também, não sei se a explicação é esta que o deputado Muchanga deu, mas a ser esta explicação, acredito que o ministro também estava a fazer o seu trabalho, na qualidade de ministro, a exigir alguma informação e se calhar também um posicionamento daqueles que estão no terreno e como é ele que dá a última palavra para o desembolso dos valores, se calhar por aí é que começou a desencadear este processo.
Obrigado, Camilo da Silva, e para já vamos Mas, desculpa, para eu queria... o último tema, relativamente àquilo que é a questão da bolsas. O senhor Palamba aqui levantou uma questão muito Uma forma interessante. muito rápida, Sim, sim. deputado Mochango. Esta questão da saúde é muito séria. O Centro de Saúde de Matola 1, à frente da residência oficial do governador, não tem energia nem tem água. A EDM e FIPAG cortaram há mais de um mês. O Centro de Saúde de Matola 2, que está próximo do Comitê Provincial da Frelimo na Matola, também não tem água. E essa tem maternidade. Aliás, os dois centros têm maternidade. Quando as senhoras vão lá para dar parto, devem se fazer acompanhar com 10 litros de água. É uma vergonha. O Hospital Rural de Majacás, onde morou a minha tia, há dias, também não tem energia. Há mais de 3 meses. A minha tia morreu, não se sabe a que horas é que morreu, porque o pessoal de saúde usa seus telemóveis. E esses telemóveis só são recarregados em casa. Como ela estava de coma, ninguém fazia o acompanhamento. Portanto, nós temos problemas que envergonham o país. Em relação aos processos, eu também tenho o meu processo. Processei o Gustavo Mavi por ter dito e ter escrito que eu participei nas manifestações para fazer golpe contra o Nhus. Aquela manifestação que terminou na Bota Alta, a favor do Azagaia. Ele disse que eu tinha plano de matar o Nhus, ele apanhou. Eu quero que ele vá me provar isso, porque sou uma entidade pública respeitada neste país. Então, graças a Deus, pelo menos no meu processo, o procurador teve a sensatez de mandar para o juiz de instrução e Gustavo Mavi foi constituído arguido. Já tenho a resposta do processo e terá que explicar-se em sede do tribunal onde é que me viu a fazer golpe. E se o golpe do Estado faz a partir da Bota Alta. Ainda mais, diz que enquanto a manifestação decorria, havia alguém a entreter o Nhus, que eu falava com ele, a dizer, mantenha aí o gás, daqui a pouco chegaremos. Cujo objetivo era matar o Nhus. E a partir desse dia, o Nhus fica em casa dele com 2 blindados. Os tais blindados podiam ajudar a fazer guerra lá em Cabo Delgado. Agora estão em casa de Nhus por causa de Gustavo Mavi. Está vendo? A força da mentira. Então, aqui a mentira, ou erro, neste caso, foi da funcionária do banco que confundiu o titular da conta e o subscritor da conta. Penso que as questões podem ser esclarecidas havendo vontade das partes. Mas como as posições estão extremidas, cada qual puxa para o seu lado, o Nanane acha que ele tem razão, o ministro diz também não pode deixar o nome dele Águas de Bacalhau, vamos esperar que o tribunal faça a justiça. Só espero, obrigado, sinceramente, que o tribunal, que tem um processo do general, onde o processo está a correr, se pronuncie primeiro, que é para ver se o processo de Nanane tem pernas para andar ou não. Obrigado. Vamos para o nosso último tema, o tempo nos foge, relativamente àquilo que é a questão de bolsa de estudo, dos 39 salvo meio dos estudantes em que andaram em braço de ferro com o Instituto de Bolsas, porque o Instituto de Bolsa disse que não estava em condições de poder custear as despesas de viagem para o Brasil, depois de ter sido aprovados para frequentar o ensino no Brasil. Palamba, eu vou começar consigo essa questão. Como é que analisou essa questão? Uma situação que de alguma forma vimos os estudantes, os alunos estudantes, sim, a dormir na rua, neste braço de ferro. A questão que eu lhe coloco, como é que esses estudantes deslocaram-se das suas zonas de origem para a cidade de Maputo, para aqueles que vêm das províncias, sem nenhuma informação? O que terá acontecido com que, até o ponto dos estudantes deslocarem até a cidade de Maputo? Bem, independentemente de qualquer argumento que o IB possa ter, a atitude que eles tiveram é desumano. Desumano mesmo, porque estudar em Moçambique é muito caro. E aqueles jovens, os seus pais fizeram um investimento tremendo, principalmente aqueles que vieram das províncias. Eu estive atento às entrevistas feitas pelas televisões. Um dos jovens diz que os pais tiveram que vender tudo para poder conseguir um passaporte, tratar toda aquela documentação e conseguir para ele viajar até Maputo. E não faz sentido mesmo, que faltando 2 dias depois do jovem estar aqui na capital do país,
o IBE aparecer e dizer que não tem condições e não tinha conhecimento que 39 jovens já estavam na cidade de Maputo. E eu sinto, honestamente, Mário, que o governo de Moçambique qualqueriza a educação. E isto é mau, porque se não investimos no ensino com qualidade, vamos investir como vimos nesta governação do presidente Inúcio, é investir mais em tribunais. Porque quando tu não investes na educação, não valorizas o sistema da educação, tu vais ser obrigado a investir em questão de cadeias, celas, esquadras, ou a crescer o número de polícias, porque tu não investiste no sistema de qualidade. Ou seja, tu tens um povo que não tem capacidade de análise e capacidade de pensar, de fazer análise, de saber o que é mau, o que é certo. Um povo que conhece os seus direitos, os seus deveres. Hoje estamos a chorar ou a reclamar porque que a juventude se alia aos terroristas. Mas, se fores a olhar Cabo Delgado, no interior, você vai perceber qual foi o investimento que foi feito na educação. A qualidade da educação naqueles distritos é zero. Então, se hoje temos no centro e no norte pessoas a aderirem ao terrorismo, muitas das vezes é porque não tivemos este ensino com qualidade. Estamos a ser obrigados a levar um investimento que deveria ser feito na educação, na saúde, no transporte público, a fazer na guerra. Então, o que eu quero dizer é que os nossos dirigentes têm que pôr a mão na consciência e investir mais na qualidade do ensino. Aliás, se nós tivéssemos ali filhos dos dirigentes, um filho do Chipande, um filho do Inúcio, um filho de qualquer que seja da Frelimo, ali, acredito que aqueles jovens não estariam ali, não iam passar por aquela situação. Se estão a passar aquela situação, é porque são filhos de qualquer um, do cidadão pacato. E isso é mau. Veja que até Brasil teve iniciativa de fazer uma contribuição para poder resolver aquela questão. E aparece o IBE a dizer que não tinha informação, não tinha se comunicado, não é da sua responsabilidade. Quem tratou o passaporte para aquelas crianças? Quem enviou os documentos para as embaixadas? Quem garantiu à Embaixada do Brasil que aquelas crianças viajavam naquele dia? É o IBE. Então, foi uma situação muito triste, muito vergonhosa, e espero que quem dirige aquele órgão não cometa esses erros e valorize a educação. Porque E a intervenção de Moço não atenua de alguma forma esta situação? Atenua, porque todos nós tínhamos uma dor na alma ver jovens deitados a dormir ao relento, e houve uma instituição que resolveu, mas não atenua a vergonha do Estado moçambicano, porque eu quando olho para aquela situação, olho para a diretora do IBE, olho para o ministro da Ciência e Tecnologia, que para mim já não estaria como ministro, porque é um dos que estão envolvidos na promessa dos computadores, que houve dinheiro do Banco Mundial para a compra de computadores, laptops para todos os estudantes de Moçambique, e não fez. Eu não sei porque o presidente Inúcio não exonera aquele senhor. Então, a partir do momento que souberam que os jovens estavam ali, nem precisava a imprensa estar. Era só resolver a questão no seio do governo. Mas a irresponsabilidade, ou seja, aquilo, ninguém nos faz nada, podem fazer o que querem. Então, é isso que deixou o país já passar uma vergonha daquelas. Na minha opinião, se fôssemos um país sério, aquela senhora como diretora já não podia ser mais. Obrigado. Camilo, a sua análise em relação a esta situação. Bom, primeiro há várias versões, depois há várias faces da moeda que nós podemos olhar para esta situação. Eu vou começar com uma história, com um episódio que aconteceu comigo. Esta questão das bolsas do Brasil, que a gente aplica diretamente com as universidades, as instituições moçambicanas são, digamos, facilitadores. Eu vou dar um exemplo, me lembro que aconteceu comigo. Eu, quando vi a situação destes estudantes, em algum momento pensei que fosse da mesma forma. A minha filha
que graças a Deus já está formada, também aplicou-se numa universidade brasileira fez a sua aplicação e foi admitida na universidade. A universidade paga tudo que é estudo, sim, mas a universidade não tem campos universitários. Então, tu tinhas que ter, não é este caso que tem campus universitário, naquele não tem campus universitário. Então, a minha filha, eu tinha que pagar a estadia, a alimentação da minha filha lá e a viagem dela para os estudos. E usei as instituições de Estado como facilitadores para a aquisição dos vistos, esse processo todo. Eu, quando vi a situação destes estudantes e vi a intervenção, primeira intervenção, que não vinha lá o estatuto da pessoa que estava a falar lá do Brasil, a primeira, não a segunda, a primeira. Sim. Identifiquei-me com essa situação. Não estou aqui a tentar defender o Instituto de Bolsas, mas também tínhamos que perceber os termos em que estes estudantes se aplicaram para esta universidade. E o que a universidade se responsabilizava e o que o governo moçambicano se responsabilizava. E depois vi a intervenção não sei se era porta-voz do Instituto de Bolsas, acho que era do Instituto de Bolsas ou do Ministério, não sei, mas acho que era do Instituto de Bolsas. Vi a intervenção dele e levou-me a crer que sim, o Instituto de Bolsas era um facilitador em que os estudantes, porque havia uma parceria desta universidade, porque também mandar os estudantes para uma universidade sem que não haja uma parceria, uma ligação e um conhecimento do Estado moçambicano é um pouco complicado. E percebi que havia uma parceria, sem, no entanto, haver uma responsabilidade de custos do Instituto de Bolsas para com estes estudantes. Porque para tu obteres o visto de estudante lá, eu, por exemplo, tive que ter uma declaração do banco, porque eu ia custear os estudos da minha filha. Mas estes estudantes não, é diferente, não é? A universidade é que abriu este espaço. O Estado moçambicano facilitou para poder a tramitação toda a documentação, porque passa desde o Ministério da Educação, que era a questão das equivalências, e depois passa por aquilo que é o Ministério da Justiça, e depois para o Ministério de Negócios Estrangeiros, para poder acomodar isto tudo. E isso é um processo. Quando o PLM diz não sabe como, sabe-se. O governo moçambicano sabe-se como é que isto aconteceu, sabe-se que existiam estes estudantes. Agora, o que da questão era a questão, efetivamente, das passagens. Depois aparece a diretora do Estudo Bolsas a dizer que houve uma ordem, que não havia dinheiro, verbas, sim, para o pagamento das passagens. E aí o meu discurso mudou. Afinal, a parceria incluía as viagens, não incluía, não é? Fiquei assim interrogado. Afinal, porque aquilo foram dias, não é? Assim, uns dias que a gente ficou a discutir nas redes sociais, mano, sem ter efetivamente o conhecimento daquilo que estava a passar, porque a informação vinha conta-gotas, não é? Bom, existiu um comprometimento em que o Estudo de Bolsas tinha que pagar e já não havia mais dinheiro. Ok, tudo bem, até aí, tudo bem, se não há dinheiro, nós temos que aceitar que não há dinheiro. Agora, existe uma responsabilidade do governo de Moçambique para com os estudantes que se fizeram de vários pontos do país para poder se fazer a esta universidade. Há uma responsabilidade. Não é deixar os miúdos ali ao relento, sem saber, e ali houve vontade de muitos de nós, takeaways, etc, mas, para poder alimentar. Devolvia aos seus origens, já que não tem o desconforto do orçamento, devolvia aos seus origens, que decisão devia tomar o Bom, aquilo cabe quem está no lugar. Para mim, já está tramitado um processo que, efetivamente, só faltava eles viajarem no tal dia, que calhou feriado cá, dia 3 de fevereiro, se não me engano. Sim, então, a partir daí, criava as primeiras condições de acomodação destes estudantes, não é? Criava-se acomodação para estes estudantes, para depois ver o que podia, porque dinheiro para passagem, pelo menos só de ida, acredito que para esses 39 estudantes, para o nosso país e para o Ministério da Educação, apesar do Ministério da Educação também estar de tangas neste caso, porque não consegue pagar salários
aos professores. O Ministério de Ciência e Tecnologia, eu acho que podia-se encontrar uma maneira de poder, nem que se fosse até encontrar parcerias de empresas públicas, como aconteceu com a Imose, que se prontificou a pagar, porque existe esta questão da responsabilidade social. Estávamos numa situação em que, como disse o Pelembe, vergonhosa, em que já estava a haver comunicação nas redes sociais, tanto do Brasil como daqui, quer dizer, estávamos a expor mais uma vez a nu o país por causa de um problema que eu acredito que não podia ser um problema, não é? Houve este entrave de valores, desembolso de valores, tudo bem, o Ministério de Bolsa não podia, e a diretora está sob umbrella, está sob chancela de um ministério, não tinha como se fazer, mas pronto, de alguma forma existem pessoas, porque é tal coisa, há muita coisa que acontece neste país que eu acredito que seja falta de vontade mesmo, não é? Que as coisas aconteçam no verdadeiro sentido. E esta é mais uma falta de vontade, porque quando foi para ter vontade, apareceu uma instituição a financiar. Obrigado, agora, para mim, eu acho que nós temos que nos libertar tanto das pessoas com competência para resolver este tipo de problemas, mas também de nos libertar ou de nos esquivar deste tipo de problemas, porque o mínimo de indício de um problema desta natureza que a solução é tão, digamos, com 2, 3 telefonemas podemos resolver, sim, não é? Primeiro podíamos era acomodar esses estudantes, porque aqui é uma questão humana já não é uma questão de levar os estudantes, eu não estou, nem ponho em causa a questão de levar para o Brasil, é uma questão humana, porque fomos lá e vimos aqueles estudantes debaixo da chuva, então para mim já é uma questão humana, quer dizer, houve uma questão desumana por quem de direito neste país. Obrigado. Deputado Muchanga, em relação ao seu comentário em relação a isto, vou pedir sua capacidade de síntese, tem 5 minutos. O que eu sei deste processo é que o Estado moçambicano comprometeu-se a pagar a viagem do estudante, ida e volta, com seus pertences. A diretora do Instituto de Bolsa aparece a dizer que sofreu corte de orçamento em 40%. Mas a questão que se levanta é quando é que tomou conhecimento de que o seu orçamento seria cortado em 40%. Se ela sabia que não tem dinheiro para pagar a viagem, que está num contrato, está num acordo, por que deixou os estudantes saírem das suas zonas para Maputo? Eu já tive uma situação que devia viajar para a Europa e não havia condições. Uma semana antes me comunicaram que a tua viagem está adiada porque ainda estamos a organizar a situação logística. Aliás, quando eu tive que pagar até parte de algumas despesas, de algumas coisas, porque eu tinha interesse que o meu grupo se desfizesse, é porque tomei conhecimento um pouco cedo, 2, 3 dias antes. Então, a questão de fundo, esta é mais uma demonstração de fracasso da governação do NUS e suas iniciativas presidenciais ensaiadas em cima do joelho. Todos os estudantes moçambicanos, tanto os que estão dentro do país estão fora, estão sem seus subsídios há 3 meses. Não receberam setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Eu hoje, quando vinha a este programa, porque sabia que vinhamos tratar desse assunto, falei com familiares de estudantes moçambicanos que estão na Índia. Falei com familiares de estudantes moçambicanos que estão no Vietnã. Falei com familiares de estudantes moçambicanos que estão na Rússia. A situação está precária. As meninas estão-se a prostituir. Porque o NUS e o seu governo levou filhas para o estrangeiro, onde alguns têm cama, outros não têm, para poderem continuar a pagar suas despesas, devem fazer o negócio da Rua Araújo. Essa culpa é do governo do NUS. Não é o problema do Instituto de Bolsa e do Estudo. O Instituto de Bolsa falhou por não comunicar às pessoas já a tempo. Há um compromisso que você faz no plano quinquenal. Esse compromisso não pode falhar no meio. Você pode não ter dinheiro, por exemplo, para fazer face a doenças tipo
o Covid, tipo cólera, tipo malária, porque são coisas imprevistas. Não se pode parar com o pagamento dos bolseiros, tanto dentro do país, assim como fora, porque isso é cortar as expectativas das pessoas, é marginalizar, é colocar as pessoas na delinquência. Já imaginou essas meninas que agora estão se a prostituir para poderem se alimentar, para poderem ter onde dormir? Vão ganhar vício de se prostituir. Ainda que voltem aqui, fiquem diretoras nacionais, vão ser pessoas de exemplo? Isso é uma vergonha que todos nós temos que carregar. Mas esta responsabilidade, mais do que nunca, é do próprio chefe do governo, que não sabe fazer a planificação real e anda-se a comprometer a muita coisa onde não pode conseguir fazer as coisas. E as pessoas devem ser comunicadas com tempo útil. Eu acredito que esses jovens, os pais venderam de coisas de passaporte. Já havia esta decisão de corte, porque eles alegam que isso aconteceu por causa da tabela salarial única. A tabela salarial única foi aprovada em 2021 e depois voltou a ser vista em 2022 e depois 2023. Quer dizer, não houve capacidade de verificar isto. Onde é que está a capacidade, como a Eliane demonstrava quando era governador do banco? Nós estamos a ser dirigidos por pessoas precárias. O próprio presidente da República está cheio de assessores ali à torta e à direita. Tem um minuto. Só o que os filhos do presidente gastam, sobretudo aquele que anda a comprar uísque, anda a partir, vendendo um dos carros daqueles que trouxe, que está a exibir nessas últimas, não podia pagar a despesa dos meninos. Isso é brincadeira, de mau gosto. Nós queremos que aqueles que se comprometem para governar, quando tomam posse, cumpram na íntegra. Não pode andar a defraudar as expectativas do povo, porque efetivamente é isto que cria guerras. Não há de haver discurso nenhum que vai alimentar as pessoas, que vai sossegar as pessoas enquanto as pessoas estiverem a passar mal. Isto é agora essa história de desmobilização, não desmobilização que está a propagar agora. Mais 10, menos 10, teremos problemas sérios por causa do valor que está a ser pago das pensões. Quer dizer, este não é tempo de você pagar pensão a alguém menos de 3 mil meticais. O que você tem que pagar, pelo menos, ainda que você seja pobre, tem de pagar metade do salário mínimo. Obrigado, temos escutado, Sr. Mchanga. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Augusto Palermo, pela sua presença. Camilo da Silva, obrigado pela sua presença. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima semana. A todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima edição, aqui na FTV. Boa noite.